Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Partido, começo aqui, perante os militantes deste Congresso, por prestar um agradecimento e uma homenagem a alguém que respeito muito, a alguém que aprendi a admirar cada vez mais nos dias que passaram na nossa relação. O Dr. Pedro Passos Coelho foi um herói a salvar este país e salvou contra a bancarrota do Partido Socialista, mas também é preciso dizê-lo, contra alguns dos que agora pedem união no PSD e não foram solidários com o Dr. Pedro Passos Coelho. E quero aqui dar um testemunho também pessoal da sua capacidade de respeitar os outros. E respeitar os outros é muito importante. E do seu sentido institucional. Em 2013, no Congresso dos Açores, quando fui eleito, disse olhos nos olhos ao Dr. Pedro Passos Coelho que se a Lei de Finanças das Regiões Autónomas continuasse com a proposta que o Governo tinha, que os deputados do PSD Açores no Parlamento Nacional votariam contra. E votaram contra por instrução da Comissão Política Regional do PSD Açores, não por vontade deles, mas por vontade da Comissão Política Regional dos Açores. Não foi por isso que o Dr. Pedro Passos Coelho prejudicou o PSD Açores. Não foi por isso que deixámos de ter o melhor lugar de sempre nas eleições, nas listas para o Parlamento Nacional. Não foi por isso que o Dr. Pedro Passos Coelho ajudou em tudo o que pôde nas eleições regionais dos Açores. É este sentido institucional que o Dr. Pedro Passos Coelho revelou dentro do partido, mas também o revelou como homem de Estado, como Primeiro-Ministro. Dou outro testemunho, porque é importante aqui e hoje, se calhar pode-se dizer mais facilmente do que aconteceu no passado. A melhor notícia para a economia dos Açores dos últimos 15 anos e se calhar dos próximos 15 foi a liberalização do espaço aéreo dos Açores. Foi algo que o governo do Pedro Passos Coelho, do PSD e do PP avançou, decidiu contra o Governo Regional dos Açores e contra os socialistas dos Açores. Ora, sabendo isto, lutando até ao fim, porque acreditava que era bom para os Açores, como se veio a provar, apesar disso, apesar do diálogo todo que como Presidente do PSD Açores tive com o Governo da República, o Dr. Pedro Passos Coelho disse-me, apesar disso, Duarte, apesar dos socialistas nos Açores estarem contra esta medida, eu não posso deixar que se fale nisto em público em termos partidários. E foi o Governo Regional dos Açores que lutou contra a medida por razões institucionais, apresentou a medida nos Açores e disso faz cavalo de batalha tentando enganar os açorianos. Mas Pedro Passos Coelho, como homem de Estado e Primeiro-Ministro, respeitou um Governo dos Açores que não o respeitou a ele e respeitou um Partido Socialista dos Açores que não o respeitou a ele nem o PSD dos Açores. Este é um homem de Estado e são homens de Estado como estes que a história há de julgar positivamente e que muito sofreram para poder tirar Portugal da bancarrota e levar Portugal e os Açores pelos melhores caminhos. São dois testemunhos que deixo aqui em relação ao Dr. Pedro Passos Coelho e àquilo que este partido lhe deve, àquilo que os portugueses lhe devem e a saída digna que ele fez, não só da Troika, mas também de líder do partido e Primeiro-Ministro, diz tudo do homem que ele é. Mas, atenção, meus amigos, eu repito, Pedro Passos Coelho lutou não só com a Troika, com as dificuldades, lutou também contra muitas pessoas. Antigos presidentes deste partido fizeram críticas ao presidente do PSD Nacional que estava a tentar livrar Portugal da bancarrota. Isto é inadmissível. E é preciso, às vezes, deixar de ter paninhos de água quente, porque também não têm com quem está à frente dos partidos muitas vezes. Porque lutar contra as dificuldades, lutar contra o Partido Socialista já é suficientemente difícil. Ver-nos, líderes do PSD, ter que lutar contra responsáveis políticos
militantes conhecidos, antigos presidentes do partido, que se sentam ao lado dos responsáveis do Partido Socialista e que ajudam o Partido Socialista a ganhar eleições, isso é inadmissível, meus amigos. Falar de união hoje, sim, eu estou aqui para dizer, pessoalmente e como Presidente do PSD Açores, estou disponível e com vontade e responsabilidade para ajudar nesta união, para estarmos todos lado a lado, para fazer o Dr. Rui Rio Primeiro-Ministro de Portugal. É isso que tenho que fazer e que temos todos que fazer para ajudar o partido e também para mostrar a quem fez o contrário o erro que cometeu com o PSD e com Portugal. Meus amigos, permitam-me também uma palavra muito especial ao meu querido amigo Matos Rosa. Matos Rosa é um amigo de todos e cada um dos militantes do PSD. É um amigo dos militantes do PSD Açores. Ele é militante honorário do PSD Açores. Ele é adorado por quase todos os militantes do PSD Açores. Pelo menos por todos aqueles que interessam. Ele é adorado nos Açores. Fica aqui uma palavra a um homem que representou o cimento do PSD em muitos momentos de dificuldade. Caro amigo Matos Rosa, os Açores, o PSD Açores e a esmagadora maioria dos militantes do PSD Açores estão sempre de braços abertos à tua espera nas nossas ilhas. Cumprimento também o Dr. Pedro Santana Lopes e o Dr. Rui Rio pela luta que tiveram e souberam agora dar as mãos neste momento. Foi importante, mas também é importante que o Dr. Pedro Santana Lopes e o Dr. Rui Rio, que deram as mãos neste Congresso, se lembrem que, para além desses acordos que fizeram, há muitas estruturas distritais e regionais que têm que ser respeitadas na constituição dos órgãos. E é preciso também dizer aqui, eu gostei de ouvir o Dr. Rui Rio quando referiu que temos de ter não os amigos connosco, mas os mais válidos. Eu concordo em absoluto. Não pode ser um grupo de amigos. O partido não é um grupo de amigos. As estruturas partidárias não podem ser um grupo de amigos. Não podiam no passado, não podem ser hoje, nem devem ser no futuro. E, portanto, fica também aqui este registro de concordância com o Dr. Rui Rio, que tem que ser naturalmente consequente. Também concordo, e quero aqui sublinhar, o Dr. Rui Rio disse, e bem, que não pode haver em secções ou em conselhias militantes que se querem fazer, ou pessoas que se querem fazer militantes e que se guardem as fichas de militantes. Isso é inconcebível. Mas também é inconcebível continuar a haver poderes fácticos que querem mandar nas estruturas dos partidos sem ter o voto dos militantes. Isso, comigo, em líder do PSD Açores, quem manda são os militantes. Os poderes fácticos que achavam que mandavam hoje e amanhã, independentemente das conselhias, das comissões políticas de ilhas, das comissões políticas distritais, enquanto eu for presidente do partido, quem manda são os militantes, não são esses poderes fáticos. Quero também dizer-lhe, Dr. Rui Rio, acho que este partido tem que ter ambição. O PSD tem que avançar para as próximas eleições com ambição, com projeto alternativo para o país, com vontade de vencer, com todos a puxar para o mesmo lado. Mas também lhe quero dizer, Dr. Rui Rio, que, esperando e tudo fazendo para ganhar as próximas eleições nacionais, se tal não acontecer, nem nessa altura, nem antes nem depois, podemos dar as mãos sem mais ao Partido Socialista. O Partido Socialista fez uma escolha, a esquerda radical. Quem quer o Partido Socialista e a esquerda radical tem que optar por esse ângulo. Quem não quer tem que optar pelo PSD e pelos partidos da direita. Se não ganharmos as eleições, é preciso ter atenção, e antes e depois delas, que há aqui uma assimetria brutal. É que enquanto o PSD pensa no Estado, enquanto o PSD tem um pensamento institucional,
O Partido Socialista tem meramente um pensamento partidário. Eu não sei se o Dr. Rui Rio conhece bem António Costa, mas eu conheço bem Carlos César, o alter ego de António Costa. E não se pode fazer negociações, não se pode dar a mão a pessoas com aquela personalidade. Politicamente, o Sr. Carlos César, e sendo o alter ego de António Costa, certamente poderemos dizer o mesmo de António Costa, só pensam no partido e em si. E o PSD Nacional tem que ter o maior cuidado para, naquilo que for necessário, ajudar o país, não estar a ser usado pelo Partido Socialista com este tipo de perfil de responsáveis de António Costa e de Carlos César. E, portanto, fica aqui também esta nota para o Dr. Rui Rio. De resto, o PS é cada vez mais o partido do Estado e dos interesses. E o PSD tem que ser o partido das pessoas, o partido que está junto dos cidadãos. E isso terá que fazer toda a diferença. Permitam-me, a finalizar, falar um pouco de autonomia. Uma primeira palavra para o Miguel Albuquerque, dizer da nossa solidariedade do PSD Açores para os desafios difíceis que tem pela frente. O Dr. Miguel Albuquerque é Presidente do Governo da Madeira, queremos que ele continue a ser Presidente do Governo da Madeira, tudo faremos para tal. Tem uma obra notável feita nas autonomias. O regime autonómico libertou os Açores e a Madeira de séculos de esquecimento. Mas há muito a progredir em autonomia, há muito a fazer nos Açores e na Madeira. E permitam-me, a finalizar mesmo, que diga, é que aqui a falar-vos não sou só eu. São os militantes, são mais do que eu. São os militantes que me elegeram por voto secreto nos Açores. E em nome desses militantes, eu venho dizer ao Dr. Rui Rio, conte connosco, respeitando as suas opções, o seu caminho, para o ajudar na vitória de 2019. Então só pedimos, é o mesmo respeito pelo PSD Açores.